Fala galera, beleza? Nós estamos começando aqui o Power Up Podcast da galera aqui do Sexto A. E nós hoje vamos falar sobre algo muito, mas muito legal. E para isso, quem vai me ajudar aqui nessa conversa, nós temos aqui nossos dois amigos, Israel e Arthur. E aí, vocês estão bem? Sim. Como é que tá a vida? Tô bem. Estudando muito? Sim. Já passou de ano? Não sei. Ixi, é mesmo? Sim. Está nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus. Isso é importante, viu? Tá orando? Tem que orar e vigiar. Sim. Então tá tudo certo, viu? Eu sei que vocês são meninos estudiosos, viu? E nós vamos falar aqui sobre um tema muito, mas muito legal, não é verdade? Sim. Eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Uma pergunta que não é difícil. Vocês estão preparados pra pergunta? Sim. É Power Up. Então, o tema aqui tem a ver com a força aí, né? Com poder. E eu quero perguntar pra vocês, na opinião de vocês, fica à vontade pra responder, tá? O que é força pra vocês? Pra mim, eu acho que força é algum que consegue carregar muito peso. Você acha que é uma pessoa que consegue carregar muito peso? Isso. Tem umas pessoas que fazem isso como profissão, você sabe, né? Sim. Levanta peso lá, aquelas coisas ali. Personal trainer. É, exato. E fica cheio de músculo, assim, Tem né? torneios bonitão. também. Sim. E você, Arthur, o que você acha que é O que eu força pra acho você? que é força é alguém forte, que tem capacidade de força, assim, mais do que uma pessoa normal. Isso é uma Que pessoa tem forte. bastante músculo. Isso demonstra, né? Você sabia que tem mulher mais forte que homem, né? Tem mulher que é forte demais. Eu tenho uma irmã que ela é mais forte, eu acho que ela é mais forte do que eu. Uma vez ela me deu uma surra, assim, não vou contar a história não, porque senão eu vou passar vergonha, né? Mas ela é muito forte. Deixa eu perguntar pra vocês agora se, assim, lá na sala de vocês, tem alguém que é muito forte? Olha, tem Alguém que você olha assim e fala assim, ó, esse aí eu não vou mexer com ele não, deixa ele quietinho. Tem, não precisa falar o nome não. Tem? Tem. Se tiver, eu não lembro. Então é aquele que você chama quando tem alguma coisa pesada, você vai chamar ele, porque você sabe que ele vai... Eu vou chamar minha irmã. A sua irmã A minha é irmã. forte? É. Vixe, olha Ela me isso. dá umas surras bem fortes. Misericórdia, aí não. Mas você não apronta também, né? Fica tudo certo. Deixa eu perguntar pra vocês. Quem que vocês acham, por exemplo, vocês gostam de desenho, assim? Sim. Super-heróis? Sim. Me fala aí um personagem que vocês acham assim que é bem forte. Uai. O Hulk. O Hulk é forte, né? Mas ele é sempre forte? Não. Ele tem que ficar nervoso, né? Sim, tem que Pois ficar ele é bem nervoso. forte. Por quê? Ele é grande, né? Tem músculos ali bastante e tal. músculo. E o Hulk, ele consegue, assim, fazer coisas extraordinárias com a sua força, né? Tem mais um, assim, que vocês lembram de Tem o cabeça? Super-Homem. O Super-Homem é Super-Homem. mais forte. Sim. Super-Homem é forte. Tem. Agora eu fiquei na dúvida. Quem que é mais forte, hein, dos dois, né? Quem será? Não sei. Eu Não também sei, não. também Fiquei na não. dúvida. Um voa, né? O outro não. Mas na força, eu não sei quem aguenta mais, né? Mas vamos lá, gente, ó. Nós não vamos falar sobre super-herói, que foi só pra gente ter uma ideia do que é força. Então, Sim. vamos lá. Se eu tiver errado, você me corrige, pelo que vocês entendem de força. Força, então, tem a ver com uma pessoa que se exercita, ela vai ganhando ali músculos e tudo, aí ela consegue carregar peso, né? Ela consegue, sei lá, se precisar se defender também, ela vai conseguir se defender, Certinho. disputar a força. É isso mesmo? Então tá bom. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa forte da Bíblia. E quando a gente fala sobre uma pessoa forte que tem na Bíblia, quem que a gente vai falar? Sansão. Sansão é o homem mais forte da Bíblia. Abaixo só de Deus. Mas na história da Bíblia a gente não encontra outro homem que é mais forte. Não é verdade? Mas olha só. Essa força de Sansão era uma força diferente. E a gente vai começar a contar agora, vamos falar um pouco da história deles, que eu sei que vocês conhecem muito da história deles. Tá onde tá essa história na Bíblia? Em Juízes 13:16. Olha aí, gente, ó. Se você quiser pegar a sua Bíblia e conferir, tá em Juízes, a partir do capítulo 13, vai até o 16. Essa é uma das histórias mais incríveis da Bíblia. E você vai gostar demais. Estuda essa história que você vai aprender muita coisa. E hoje aqui com a gente também. Vamos lá. A história de Sansão, igual... Eu não tô querendo comparar, né?
Mas quando a gente fala da história de Jesus, começa lá no nascimento, a história de Moisés, e a de Sansão também, a gente vê ali, através do nascimento dele, que já seria um garoto, um rapaz, um adolescente, muito forte, não é? Mas tinha alguma coisa diferente ali, né? Ele nasce, ali, antes de nascer, a mãe dele não podia ter filho, você sabe, né? Sim, ela era estéreo. Estéreo, ela não podia ter filho. E o que acontece? Vocês lembram? Um anjo foi falar com ela. Um anjo aparece pra ela. Gente, agora eu fiquei curioso. Imagina a gente tá aqui agora, assim, aparecesse um anjo aqui agora. Qual que seria essa reação, hein? Uai, eu seria Maria? bom. Eu ficaria muito impressionado. Tipo, um chamado de Deus, talvez. Não é? Sim. A gente seria bom. imagina duas coisas, né? Ou uma coisa muito boa, ou Uma coisa ruim. ou deu ruim, né? Aham. E imagina essa mulher. Ela não podia ter filho. Sim. Vou falar um negócio pra vocês. Nessa época, você sabe que a mulher, nesses tempos bíblicos, ela não era muito valorizada. As pessoas eram muito machistas e tal. E quando a mulher não podia ter filho, ela era mais ainda, assim, eles tratavam pior. Às vezes pior que um cachorro. Meu Nossa. Deus. Então ela era uma pessoa triste. Porque ela tentava ter filho e não conseguia. Mas o anjo veio com a notícia boa ou ruim? Veio com a notícia E boa. qual que foi a notícia dele? Que ela conseguiria ter um filho. Legal. Imagino que ela ficou muito feliz, não ficou? Uhum. Mas, porém, né? Não foi tão simples assim, não. É. Por quê? O que o anjo falou com ela? Esse menino aí, ele vai poder comer qualquer coisa? Como é que ele... O que ele Não. falou? Vocês lembram? O anjo falou, tipo, ele não poderia beber bebidas fortes, não poderia comer coisas impuras. O que mais? Hein, E Não podia cortar o cabelo de Sansão quando ele crescesse. Uhum. Isso mesmo. E também tinha uma outra coisa. Quando ele crescesse, ele seria uma criancinha, e depois um adolescente, depois se tornar um jovem, depois um adulto. E aí ele ia querer casar, né? sim. Sim, E tinha uma ordem pra isso? tinha. Qual que era? Tinha. O anjo falou que ele não poderia conversar, ter relação com ninguém filisteu. Fora do Apenas dos israelitas. Exatamente. E você falou um negócio legal aí, Israel. O Sansão era israelita. O povo de Israel era o povo de Deus. Tinha uma nação que ela estava dominando o povo de Israel. E assim, por isso que Sansão nasceu. Tinha um propósito para acabar com aquele domínio ali. Que povo era esse? Os filisteus. Os filisteus. Então Deus falou para Sansão, olha, falou para a mãe dele, quando esse menino crescer, orienta ele, para ele não casar com esse povo não, porque esse povo é esquisito. Senão vai acabar com a vida de vocês. Fala muito de filisteus na Bíblia, fala que eles eram um povo muito grande que batalhava muito. Sim. É verdade. Os filisteus eram um dos maiores povos daquele tempo, né? E Israel era o menor daquela região ali. Imagina, né? Sansão cresceu, virou um rapazão bonito ali, forte, e todo mundo olhava pra ele, nossa, que músculos lindos, você é maravilhoso. Venha carregar aqui um balde pra mim, imagina, né? Ia fazer uma compra, as velhinhas iam fazer compra, olhava pra Sansão, me ajude, meu filho. Era desse jeito, né? Uhum. Só que aí ele cresceu, ficou adulto, e falou assim, eu vou casar, eu quero casar, preciso de casar. Só que qual que era a ordem de Deus? Vamos lembrar. Era pra casar com o povo de Israel ou de fora? Do Israel. Só o povo de Só Israel. do povo de Israel. Aí, o que o danado do Sansão fez? Onde que ele foi procurar a mulher? Foi procurar Nos nos filisteus. filisteus. E ele casou com a mulher. Casou com a mulher lá dos filisteus. E aí tiveram muitos problemas lá, como Deus já havia falado, né? Uhum. E Sansão se enrolou lá com os filisteus. Teve que se envolver com aquele povo, acabou que ele ficou um pouco filisteu também. Vocês concordam comigo? Sim, concordo. Aproveitando isso aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Sansão aqui foi desobediente, certo? Sim, foi. Essa foi a primeira que apareceu. Vocês acham que é um bom negócio a gente desobedecer a Deus? Não, não Por quê? é. Porque se Deus manda pra gente fazer, é pra um propósito bom. Exatamente. É pro nosso bem, não é? O que você acha, Israel? Talvez
como a minha mãe fala, tem consequências boas e tem consequências ruins. Quando você faz alguma coisa ruim, você vai receber consequências ruins. Agora, quando você faz coisas boas, você vai receber consequências boas. Muito bem, sua mãe tá certa. E isso tá na Bíblia, né? Esse é o primeiro erro dele. E a gente vai perceber nessa história que um erro leva a outro, né? Por isso que a gente não deve começar errando. Porque a gente começa errando, a tendência é continuar errando. Né? E depois para consertar é mais difícil. Né? Para consertar é muito mais difícil. Mas vamos lá, vamos falar sobre mais algumas coisas aqui de Sansão. Sansão, como você sabe, né? A gente tá com fome, a gente tem que comer, né? Pra matar a fome, né? Sim. E esse povo lá, se eles não plantassem, eles não colhiam e assim não comiam. E Sansão queria acabar com os filisteus. Ele sabia, o objetivo dele era acabar com os filisteus. Sim. Aí ele viu lá a plantação, a vinha lá bonita. E aí, o que Sansão faz? Ele pegou tochas, colocou no rabo das raposas. E aí as raposas, como elas ficaram desesperadas, começaram a correr. E foi queimando a plantação toda. Fizeram isso com as bichinhas, né? Coitadas. Queimou tudo, deu um prejuízo danado lá pros filisteus. Uhum. Gente, imagina alguém chegar na sua casa, botar fogo lá toda a despensa lá de comida, acabar com tudo, né? Não sei se vocês têm videogame, queimar seu videogame, queimar seu... Você ia gostar? Ficaria com Não, raiva. com certeza não. No mínimo ia chamar a polícia, né? Sim, Com Isso é uma certeza. loucura, ninguém entra na minha casa e queima as coisas. do nada, assim. Vocês acham que os filisteus gostaram? Também não. Não, também não. Né? Eles não gostaram, não. O que eles fizeram? Eles foram atrás de Sansão. Foi, chamou a polícia. Tá preso. E Sansão foi. Se entregou. Se entregou, né? Entre aspas. Só que eles, inocentes, né? Um homem forte daqueles amarraram com a cordinha. Nossa. Aí ele ficou preso, né? Ou não? Não ficou preso. Ele soltou. E depois desse episódio, foi uma luta de 1000 contra 1. 1000 contra 1. Vocês gostam de jogar futebol? Gosto. Não. Gostam, não? Não. Mas, por exemplo, vamos lá, partida de futebol. O time é só vocês dois. Contra 10. Vocês acham que vocês ganham ou perdem? Perde. Perde. É o lógico, né? É o lógico. Matemática. 10 contra 2 não dá. Não tem como. Agora imagina 1000 contra 1. Vocês acham que tinha... Não, Matematicamente, não tinha jeito, não. Não. O que acontece nessa história? Se eu não me engano, ele combateu o povo com uma queixada, né? Exatamente. Uma queixada, né? Pra quem não sabe aí, né? Queixada de burro. Exatamente, de Foi uma bode, queixada né? De jumento, isso. Jumento, isso. Tinha ossos lá, gente, nessa época, os animais morriam, secavam, né? O tempo era muito seco. Aí os ossos ficaram ali e Sansão achou um osso, assim, ó, da parte aqui do queixo, assim, e tal. Que era grande, é um osso até grande. E essa foi a arma dele, né, gente? E ele conseguiu vencer 1000 filisteus. Meu Deus. Ele bateu neles como se fosse um só. Imagine 1000 pessoas com muitas espadas. Ele combater com uma queixada de jumento. Não, se você fosse olhar Mocinho. no dia de hoje, não dá pra acreditar se contar sua história dessa. Pois é. Eu só acredito porque tá na Bíblia. Eu Né? também. Porque é muita desvantagem, né? 1000 pessoas. 1000 pessoas é muita gente, né? Muito. Sim, É muita muita gente. gente. Ainda com Muita espada, escudo, É. armadura. Exatamente. Sansão depois sai ali. Tem um negócio daquele carrega um portão ali no ombro. Arranca o portão. Arranca o dos filisteus. portão, né? Uma vez eu contei essa história pra uma criança, eles acharam que eu tava contando a história do Hulk. Eu falei, não, é de Sansão, tá na Bíblia. Não é verde, não. É igual a gente mesmo. Mas vamos lá. Tem uma parte, essa parte que a gente tá contando aqui, né? Das vitórias de Sansão, é até legal, porque ele tava combatendo ali um povo que era terrível, né? Tinha, igual você falou aí, Israel, tinha espada, tinha lança, tinha escudo, tava armado. E eles estavam acabando com os israelitas, né? Sim. E aí, acontece uma parte da história de Sansão que não é muito legal, né? A gente sabe que ele se envolveu com mulheres, ele comeu carnes imundas, né? Que ele viu um leão lá, né? Sim. morto. Um leão. Aí tinha um mel lá, ele comeu. Aí ele foi comer um Comeu a leão. carne do E ele não leão, podia fazer comeu. aquilo. Inclusive, a gente esqueceu de falar, né? Que aquele voto que o anjo pediu pra mãe dele fazer,
era o voto de Nazireu. Uma Não é? pessoa que não podia fazer nada contra Não as leis podia. de Deus. Exatamente, não podia cortar o cabelo, carnes imundas, o que a gente falou aqui. Sim. Até aqui, ele já tinha desobedecido na questão do casamento, Sim. comeu carnes imundas, bebeu, fazendo um monte de coisa errada. Só Eu tinha que desobedecido praticamente todas. faltava uma. Qual que faltava? Faltava... Ele se casar com uma... Não, já tinha casado. Ah, é. Não, é contar o segredo É do cabelo. do cabelo. Faltava. A única coisa que faltava pra ele quebrar o voto era o cabelo. O cabelo. Não Contar era o um Ele segredo. não podia cortar da o força. cabelo. Não podia, porque ele era nazireu, era o voto que o anjo fez lá com ele, né? Na verdade é o próprio Deus ali falando, né? E ele conhece uma mulher. Qual que é o nome dela? Dalila. E ela era de Israel? Não. Não. E essa mulher era legal, não era? Não. Não. Por que essa mulher era legal? Ela que... Nome tão bonito? Ah, o nome... Talvez o nome define. seja bonito, mas ela, como pessoa, não é bonita. E diz que ela era muito bonita também, né? Mas também o nome não Pois define, é. tipo, o tipo da pessoa. Você falou um negócio legal aí, Arthur. O que define a beleza de uma pessoa? É só o externo? Não. É o que tá onde? Interno. No coração. Coração. Exatamente. Então Sansão olhou pra aquela mulher e falou assim: eu quero uma mulher bonita do meu lado, inteligente, né? Formosa ali. Inteligente nem tanto, né? Porque ele... Nossa. Os filisteus, né? Eles pediram pra... eles deram, acho que 15 mil dinheiro. De moedas de prata. Das Isso, moedas de deles, prata. né? Uhum. Pra eles só saberem o segredo de Sansão. Tipo, que subornaram ele. É. Isso. Ela. É Subornaram verdade. ela. Mas olha só, ele olhou pra aquela mulher, bonita, e como Sansão, olha, aqui que é o problema, só. Ele já tava errando demais. Aí a cabeça dele já tava uma loucura. Aí ele já tava procurando a mulher. Se a gente tá bem com Deus, a gente para, olha, analisa, não vai só pela beleza ali, né? Sim. Por tudo na vida, não tô falando só da mulher, não é só isso não, pra tudo na vida. Uhum. Tudo que apresenta muito bonito assim no mundo, você pode desconfiar. Porque a gente tem que analisar mais. Tem que ver se a Bíblia aprova aquilo ou não. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Sim. Por quê? O que tá a Bíblia é o quê? A palavra de quem? Palavra de? Deus. De Fala Deus. E se Deus falou, a gente deve obedecer, porque ele quer nosso bem, que você falou Claro. antes, né? Sim. Arthur. Aí ele olhou pra aquela mulher bonita e falou assim: ah, ela vai ser minha mulher. E aí ele se envolve com ela ali e tal. E o que acontece nessa história? Ela começa a querer descobrir O o segredo. segredo da força. Porque era muito dinheiro, 15 mil pratas. Era muita coisa. 15 mil Então moedas de prata. você está falando comigo que os homens lá, os soldados, tentaram prender ele e não conseguiram. Sim, Eles ficaram com raiva, né? Porque ele Sim. matou 1000 filisteus. Agora, eles queriam acabar com o Sansão de algum jeito, porque ele tava dando prejuízo pra Aham. eles. Aí eles usaram Dalila, que vocês Usaram falaram, Dalila. né? Aí ela... O que eles queriam? O segredo da força Eles dele. queriam um segredo. Ele entrega o segredo assim rápido? Não. Como é Não. que ele... Ele Sim, conta é. 3 mentiras. E na quarta, a Dalila, ela tava implorando tanto que ele perdeu a paciência e contou. Sim. Ele pede pra prender ele com corda, né? Pediu pra, tipo, que prender ele com 7 cordas novas, né? de couro úmido. Ah, tem um monte de história que ele inventa, né? Uhum. Mas na última ele entrega. Que era a última parte lá do pacto que ele tinha feito com Deus. Eu nunca pensaria em cortar o cabelo pra perder a força. Pois é. Pois Nunca. É porque era um voto de Deus, né? É um teste. Uma prova, né? E Deus sempre prova a gente, como a gente falou. Sim. Deus sempre prova a gente. E era a última prova que ele tinha. E aí ele entregou. O que acontece? Ela corta o cabelo dele, né? Sim. Corta. O que Pega acontece no fogo. mesmo instante? Aí Os ela- filisteus chegaram lá e Isso. prenderam. E aí Aí eles eles- conseguem levar ele? Sim, eles... Levam. eu acho que eles arrancaram os olhos de Sansão. E aí Furaram Sansão os ficou olhos. cego. Isso. Olha só. Aí ele trabalhava também de escravo. Trabalhou de escravo. Ficou como escravo ali, né? Dos filisteus.
Aí, gente, essa história, ela termina um pouco triste, né? Um pouco não, extremamente, né? Porque vocês acham que era o plano de Deus que Sansão perdesse a visão, os olhos dele? Não. Deus, ele não deseja essas coisas. Aquilo lá foi por causa de Sansão mesmo. Desobedeceu. Porque ele desobedeceu. Consequência do erro dele. Desobediência gera perdição. Exatamente, punição para as pessoas. Aí Sansão, eles já estavam assim, né, loucos com Sansão, só dava prejuízo para eles. Pois é. Aí eles vão levar para fazer festa ali com ele, né? Tipo, era o prêmio deles a vida de Sansão. Aí eles comemoraram e Sansão, ele pediu pra ficar no meio, entre as duas colunas que sustentavam o templo. Legal. Antes de você continuar aí, Israel, esse templo aí era o templo do deus dos filisteus. Sim. Dagon, não é? Sim, o E templo era de um Dagon. templo enorme, porque cabia milhares de pessoas. Que era sustentado só por duas hastes centrais. Exatamente. Porque assim, ó, tinha várias colunas nesse templo. Imagina, né? Várias colunas. Sim. Essas colunas centrais que você falou, Arthur, certinho que você falou. Se quebrasse elas, tudo se quebrava. Que ela sustentava mesmo tudo. As colunas principais, ou as centrais, como você disse aí. E eles colocaram ele bem ali. E ele não tava vendo nada, só ouvindo aquela bagunça, ouvindo lá falar o nome dele e tudo, e as pessoas, né? Zombando dele, zombando até do Deus dele. Sim, né? sim. Falando E o que acontece? Ele foi lá e orou. Aí ele pediu pra Deus dar força pra ele mais uma vez. E foi bem triste essa parte, porque ele teve que se sacrificar pra matar os filisteus. Sim. Olha aí. Aí ele colocou a mão nas duas colunas, arrebentou. Aí todo mundo que tava lá morreu. Morreu. Inclusive Sansão. Sansão. Não era o fim que Deus queria pra Sansão, né? Sim, não era. Eu acredito que não. Mas, mesmo nesse último momento, ele pediu ajuda a Deus e Deus deu a força pra ele. Será que Deus ficou feliz por ele ter acreditado de novo nele? Acho que sim, né? Independente da circunstância, sim. Porque tem outro texto da Bíblia que cita Sansão. Você sabe em qual que é, né? Sim. Onde que é? Hebreus 11:36. Então, ali é onde estão os heróis da fé. Então é uma evidência pra gente de que Deus, ele se alegrou. Que Sansão no final ele foi um herói. Mesmo não sendo do jeito que Deus projetou, Deus ainda transformou aquele momento ruim, aquela maldição em bênção, né? E essa história de Sansão, ela é muito curiosa pra nós, ela ensina pra gente muita coisa, né? Ali os filisteus, o relato fala que Sansão, ele conseguiu matar mais... Ele morreu, né? Claro, naquele 3.000 pessoas lá dentro. Ele nunca conseguiu eliminar tantos filisteus como ele eliminou naquele dia. Sim. Lembrando, não era o propósito de Deus, mas Deus usou aquele momento ali, não é? Então... Se não me engano, ele matou mais de 4.000 pessoas, né? Foi muita gente ali, dos filisteus, tá? Dos filisteus que estavam ali naquele templo. Então, destruído. O plano de Deus de destruir os filisteus deu certo? Deu. Mas foi do jeito que lá no começo Deus tinha planejado? Não. Mas o plano de Deus no final sempre dá certo, né? Sansão fica pra gente... Pode ter sido não da parte mais feliz, mas... Exatamente. Mas deu certo no final, né? E Sansão se tornou, de alguma forma, um herói. Pra encerrar aqui, né? Já tá acabando, o pessoal deve estar chorando aí, né? Que vai acabar, que tá muito bom, né? E a gente também. Foi muito legal, né? O que vocês acharam? Foi legal. Muito bom, né? Esse assunto aí, a história de Sansão. E a história de Sansão, ela nos ensina muitas coisas. A gente pode tirar várias coisas aí pra lembrar. Aí eu queria fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês olhassem pra câmera ali e respondessem. Vou começar com o Arthur. Fica à vontade, fica tranquilo, é o que você entendeu aí. Arthur, pra você aí, qual que é a maior lição da história de Sansão? E eu gostaria também que você deixasse um recado pra quem tá assistindo a gente. Tá. Pra mim... a maior lição é que não se deve desobedecer a Deus, nem aos pais, e não, não comer nada impuro, não fazer nada que Deus não quer pro nosso bem, pro nosso mal, que Deus
sempre faz tudo pra gente ficar bem. E aí, é isso. É o que eu entendi da história. Muito legal. Pois é. Você olhou por um lado muito, muito legal, viu? Parabéns. E você, Israel, olha pra câmera lá, fala lá o que você tirou de lição dessa história e manda um recado aí pro pessoal. O recado que eu quero dar pra vocês é que em qualquer circunstância, apenas confia em Deus, que no final ele sempre vai conseguir te ajudar. Muito bom. Então hoje, olha, eu aprendi muito com vocês hoje, viu? Eu agradeço demais, Israel. Valeu. Deus abençoe você. Arthur, Deus te abençoe. Pessoal, muito obrigado por ouvir a gente aí. Esse foi o Power Up Podcast aí da galera do 6º A. E eu espero que Deus abençoe a sua vida e que você aprenda com a história de Sansão. Seja obediente, ame a Deus, obedeça aos pais e vai dar tudo certo na sua vida. Deus quer bênção pra você, tá bom? Deus te abençoe. Valeu!